Aleluia. Irmãos, paz do Senhor. Não sabia, tá, irmãos? Mas eu falei com minha esposa lá em casa. Eu falei, eu tô sentindo que vai ser eu. Ontem eu fiquei até 2 e pouco. Eu falei, Senhor, eu vou preparar esses bolsos que eu tô sentindo que vai ser eu. Não sei o que está acontecendo, mas eu tô sentindo. Irmãos, eu vou estar ministrando uma palavra que o Senhor me deu, pela graça dele, que está no livro de Atos, no capítulo 17. Mas você já pode se assentar já, tá, irmão? Se você quiser ir acompanhando comigo aí na Bíblia, eu vou querer pegar esse texto, esse capítulo 17 aqui todo aqui, e tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui, mais uma vez, como usou os irmãos anteriormente. Perdão, irmãos, é no capítulo 16, tá? Aleluia. Livro de Atos, no capítulo 16. Se você já leu o livro de Atos, irmão, acredito que muitos aqui já leram, que é um livro muito interessante de ler. Não que os outros da Bíblia não sejam, mas no livro de Atos a gente vê o agir do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Nós vemos Deus usando mulheres, homens, e o Espírito Santo se apresentando a nós, né, como igreja, como povo de Deus. E quando eu leio o livro de Atos, eu fico muito empolgado. Eu fico muito emocionado. E toda vez que eu leio o livro de Atos, me acende algo no coração, me dizendo que eu posso fazer mais, que eu posso buscar mais, e eu sei que Deus tem muito mais para dar. Porque quando nós lemos o que o Espírito Santo fez através desses irmãos, eu não sei vocês, irmãos, mas eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão fraco, da forma que o Espírito Santo usava esses irmãos aqui, especificamente no livro de Atos. E no capítulo 16 narra uma história muito interessante. Eu acredito que muitos aqui já ouviram pregadores falando, aqui na igreja foi ministrado várias vezes, saudações. Fala da parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele vai junto com Silas e outros irmãos. Ele vai à cidade de Damasco, da Macedônia, perdão, e ele teve uma visão. Paulo ele teve uma visão de um homem em pé pedindo para que ele passasse na Macedônia. E ali eu já começo a observar que, se você vê no capítulo anterior, Paulo ele queria ir para outro destino, ele queria ir para a Ásia. Mas Deus dá uma visão a ele, o Espírito Santo mostrando que não era a vontade de Paulo que tinha que prevalecer, mas era a vontade do Espírito Santo. Então aqui no livro de Atos, o Espírito Santo já ensina para nós que se você quiser fazer a sua vontade, você vai estar indo contra a vontade de Deus, mesmo que para você pareça boa. É na vontade do Espírito que eu e você temos que caminhar como igreja. Nós temos que atender à vontade do Espírito, mesmo que para nós pareça algo totalmente contrário daquilo que eu e você pensávamos ou desejávamos, ou achávamos que Deus queria que nós fizéssemos. E Paulo, ele fez isso. Ele recebeu essa visão desse macedônio. E esse homem disse, venha, nos ajude. E Paulo prontamente entrou ali em uma reunião com os irmãos que o acompanhavam nessa comitiva, e eles entenderam o que era a vontade do Espírito. Eu acredito que eles oraram, que eles jejuaram, e que o Espírito Santo deu a resposta para eles, dizendo que era isso que ele queria. Então rapidamente eles se levantam e partem para Macedônia. Eu fico imaginando o seguinte, irmãos, eles tinham um cronograma, eles tinham tudo preparado, as escalas, os lugares aonde eles iam. E do nada o Espírito Santo entra em cena e muda tudo. E vai dizer que não é assim na nossa vida. Às vezes você tem um cronograma na sua vida, seja no mundo ou seja na igreja. Mas aí vem Deus, através do seu Espírito, e nos surpreende. Ele muda tudo. Ele transforma situações, te muda de lugares, tira pessoas que você achavam que se saíssem da sua vida você não ia sobreviver. É assim que o Espírito Santo age, mostrando para nós que Ele sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para mim e para você. E Paulo era um cara que andava no Espírito, irmão. Paulo era um homem que ele andava conectado no Espírito. Então ele, junto com a sua equipe missionária, partem para Macedônia. E o texto vai discorrendo, e eles chegam aqui no versículo 11, fala sobre a conversão de Lídia. Lídia era uma mulher importante em sua cidade. Lídia era uma mulher que trabalhava com têxtil, com tecido, numa cor púrpura, que era uma cor muito rara. Então a gente pode compreender já que essa mulher tinha posses.
Era uma mulher que era abastada financeiramente. E o texto diz aqui que quando Paulo e os seus irmãos saíram para pregar, procurar um lugar para orar, essa mulher junto com outras pessoas estavam lá. E ele ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo tocou nessa mulher e ela recebeu a palavra ministrada por ele. E ela percebeu que não importava a sua condição social, que não importava o quão conhecida ela era na cidade, o quão rica, o quão famosa, mas ela precisava de um Salvador na sua vida. Ela precisava de alguém que mostrasse para ela que não importa o que ela tenha ou faça, é necessário receber a Cristo na sua vida, para você ter direito à salvação, à vida eterna. E essa mulher recebeu essa palavra como o texto nos diz. E assim como ela recebeu, os da sua casa também receberam. E quando o texto fala os da sua casa, não diz só os familiares, dizem familiares, pessoas próximas, empregados, escravos que naquela época existiam. E eu acho interessante, irmãos, o poder que a palavra de Deus tem. Quando eu e você nos dispomos a vir aqui ouvir a palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra no nosso coração e ela nos transforma, ela faz com que nós sejamos a extensão do poder de Deus. Através da sua vida, a sua família vai ser salva. Através da sua vida, os seus amigos, os seus conhecidos e colegas de trabalho serão salvos. Assim como houve na casa de Lídia. É necessário apenas uma pessoa com o coração aberto, contrito e quebrantado, receber a palavra de Deus, para que através da vida dela, o Espírito Santo toque outras pessoas. Isso aconteceu aqui. E o texto continua discorrendo. Diz que eles foram novamente para o lugar de oração, onde Lídia se converteu. Só que aí, irmãos, começa algo muito interessante. Se você perceber, a viagem deles foi tranquila para Macedônia. Eles oraram, ministraram a palavra e essa mulher influente se converteu. E os da sua casa também. Estava indo tudo bem até aqui. E quando você pega para ler no versículo 16 do capítulo 16, vai dizer que uma jovem, possessa por um espírito imundo de adivinhação, vai ao encontro. Ela vai ao encontro de Paulo e Silas e dos irmãos que o acompanhavam. Sabe o que é isso, irmãos? É o agir do inferno. Quando Deus trouxe você para a presença dEle, e através da sua vida o Senhor começa a manifestar a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia, e você começa a alcançar pessoas, você começa a alcançar os objetivos ao qual o Senhor preparou para você. É nesse momento que começam a acontecer coisas contrárias. É nesse momento que, de repente, aquele emprego dos sonhos seu, aquela porta se fecha. É nesse momento que, de repente, você que era uma pessoa que vivia com a conta sempre com dinheiro, começa a viver no vermelho. Você que nunca faltou comida na sua casa, falta. Você que era cercado de amigos ou amigas, começa a se ver sozinho. E você se pergunta, mas por que, Senhor? Eu estou servindo a Ti. Eu estou fazendo a sua vontade, cumprindo o seu ID, buscando a Ti. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Mas aqui nesse texto, a resposta é clara. Toda vez que uma pessoa se coloca na posição, toda vez que uma pessoa se coloca alinhada com o céu, busca a presença de Deus, o inferno vai se levantar. O inferno vai enviar os seus demônios para tentar tirar você do foco, tirar você do objetivo que Deus colocou na sua vida. Tem gente que acha que o inferno não existe. Tem gente que acha que é brincadeira, potestades e principados e as hostes da maldade. Só que quando você lê a Bíblia, você percebe que foi dado ao príncipe dessa era o controle sobre esse sistema terreno. Então tudo que ele puder usar, que está debaixo do controle dele para parar você, ele vai usar. E foi isso que aconteceu aqui com Paulo e Silas. Essa mulher possessa de um espírito de adivinhação foi ao encontro deles. E ela ficava todo o tempo seguindo eles e dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens pregam a palavra da salvação. Só que eu lendo esse texto, eu vejo que toda vez que essa mulher fala, há um ponto de exclamação no final da frase. E se você pesquisar o que o ponto de exclamação nos diz,
Ele transmite uma emoção, um sentimento na fala. E eu fico imaginando quando eu li esse texto, eu via claramente o Espírito me mostrando essa mulher zombando deles. Essa mulher não dizia como eu e você dizemos que o Senhor salva, o Senhor cura. Ela dizia num tom de zombaria, zombando deles, fazendo com que as pessoas desacreditassem da mensagem que eles tinham. E ela tentava a todo instante desestabilizar Paulo, Sila e os irmãos que os acompanhavam. Ela tentava tirar o foco dele. E é isso que o inimigo faz nas nossas vidas, irmãos. Ele tenta tirar o nosso foco. Ele envia pessoas que estão servindo a ele, subjugadas ao pecado, para tirar a sua paz, a sua alegria, o seu sossego. Você já acorda de manhã e já tem alguém zombando de você no status do WhatsApp. Você acorda de manhã e quando você sai da sua casa, alguém já te fecha com um carro na rua e já fala uma palavra grosseira. Um parente seu te liga e do nada começa a te descascar. É o inferno se levantando contra você, que escolheu fazer a vontade de Deus nesse mundo caído. É o inferno tentando tirar o seu foco, fazer você sair da graça. Só que aqui eu aprendo com Paulo o seguinte: com demônios, principados e potestade não se discute. Contra as forças das trevas, você usa autoridade no nome de Jesus. Não fique batendo boca em redes sociais. Não discuta em trânsito. Não brigue no grupo da família no WhatsApp. Apenas repreenda o mal em nome de Jesus. O Senhor te deu uma autoridade, irmãos. Ele deu uma autoridade no nome dEle. E muitas vezes nós não usamos essa autoridade. Nós queremos brigar com a carne. Nós queremos bater de frente com as nossas próprias forças, com as nossas convicções. Mas Paulo aqui não teve meia palavra. Quando chegou um momento em que estava insustentável, ele repreendeu aquele espírito imundo que estava na moça, e ele a deixou, diz o texto. Aí você pode pensar, então agora se eu me alinhar e usar autoridade no nome de Cristo, vai correr tudo bem na minha vida. Só que a caminhada de Paulo e Silas continua. Após ele libertar essa moça que era uma escrava, veja que primeiro ele foi numa mulher abastada, rica, famosa na cidade, e agora ele foi a uma escrava. Ele foi do alto a baixo, libertando pessoas. Então agora ele liberta essa escrava, e os seus senhores ficam revoltados, porque através das adivinhações dela, eles ganhavam dinheiro. Pode ser, irmãos, que uma pessoa que seja liberta através da sua vida era fonte de renda de alguém. Pode ser que uma pessoa que foi liberta através da sua palavra era quem o inimigo usava para trazer outras pessoas para junto dele, para ser escravos. Então eu já te alerto aqui, se prepare, porque a retaliação vai vir. Se prepare, porque nós estamos numa guerra. Eu vejo muito crente achando que é brincadeira servir a Deus. É crente fazendo TikTok, videozinho. Nada contra, mas na hora de botar o joelho no chão, na hora de jejuar e buscar a palavra, ele não está lá, mas fica fazendo videozinho, e Satanás olha aquilo e fala, esse está fácil, e vai lá e derruba. Eu e você estamos vendo, cantores famosos, cheios de unção na canção, que transformaram vidas caindo, porque estão brincando. Só que eles estão brincando com principados e potestade. São demônios, seres que estão aqui para destruir vidas. Eles são o inimigo das nossas almas. Então nós temos que ser como Paulo e Silas, irmão. Eu não estou dizendo que você não pode se distrair. Eu não estou dizendo que você não pode usar as redes sociais. Eu estou dizendo para você que a partir do momento que você levanta a mão e aceita Jesus, saiba, as armas do inferno vão se virar para você, porque quem está no mundo jaz do maligno, mas você que se entregou a Cristo, se consagra para Ele, é você que o inimigo quer derrubar, porque é através de você que Jesus vai manifestar o poder dEle nessa geração. Deus não vai usar aqueles que estão no mundo, Ele vai usar aqueles que estão na presença dEle, aqueles que estão buscando por mais dEle, que têm sede dEle. É esses que Deus busca em nossa geração.
E eu creio que se você veio aqui numa quinta-feira, num verão, onde a cidade está movimentada e cheia de atrações, é porque algo dentro de você não está satisfeito com a situação atual em que nossa cidade e nossa sociedade vive. Eu acredito que assim como eu, você deve ver as pessoas passando, bebendo, se drogando e se prostituindo. E você deve olhar e falar: meu Deus, eu posso fazer alguma coisa para mudar isso, Senhor. Não é possível que eu vou ver os meus amigos, os meus parentes, sendo destruídos pelo maligno, e eu não vou ser capaz de fazer nada, Senhor. É um coração assim que Deus quer usar. São pessoas assim, que estão dispostas a guerrear. Pessoas que não têm medo de enfrentar o mal, porque sabem que é Deus que vai à sua frente, rompendo os obstáculos, derrubando os inimigos. É Deus que é a nossa força, irmão. Após isso, Paulo e Silas, depois de operarem esse milagre maravilhoso e libertar essa moça, eles receberam um prêmio. Foram espancados pela população. Os magistrados condenaram eles a serem açoitados por varas. Imagina, irmão, a população de uma cidade inteira caindo em cima de você, te batendo, te chutando, te xingando. E no final, quando você vai diante dos juízes da cidade, eles te condenam a ser açoitados com vara. E para completar, eles te jogam numa prisão. E dizem para o carcereiro: observem eles. E o carcereiro, temeroso que aqueles homens podiam ser perigosos, colocam eles num lugar chamado de cárcere interior. Você imagina, se o cárcere já é ruim, imagina o cárcere interior. Dizem que nem luz tinha naquele lugar. É um lugar sujo, fédido. É um lugar onde os presos ficavam ali para definhar. E lá são jogados os servos de Deus. Agora eu quero trazer aqui 3 cenários. Primeiro, servos de Deus, fiéis, usados com poder e autoridade, jogado num cárcere, jogado numa prisão suja, tratados como criminosos periculosos. Você já imaginou nessa situação, irmãos? O que você faria se acontecesse isso com você? O que você faria se de repente você, ministrando a palavra para um parente seu, viesse policiais, pegassem você e jogassem você numa prisão porque você está servindo a um Deus Todo-Poderoso, porque você está fazendo bem para aquela pessoa? É uma situação complicada, mas aqui eu aprendo com Paulo e Silas que independente da situação que eu estiver passando, independente da luta, adversidade e injustiça que eu estiver passando, o segredo é adorar. O segredo é render louvores, graça e adoração ao Deus que é todo poderoso. Esse é o segredo do verdadeiro crente. O texto diz que em dado momento, próximo à meia-noite, eles começaram a louvar, a orar. E agora vem um segundo quadro. O texto diz que os outros presos ouviam a eles. Eu não sei, irmãos, se você já foi um guerreiro de Cristo. Eu não sei se em dado momento você começou a caminhar e o inimigo fez que te lançou no cárcere. Eu não sei em qual momento você decidiu parar e falou: não dá mais, vou ficar aqui. Mas aqui eu compreendo a missão de Paulo e Silas. Havia um homem na Macedônia pedindo ajuda. Eu interpreto que esse homem eram pessoas que estavam desejosas por Deus, porque quando eles pediram ajuda, o pedido chegou a homens de Deus. Então essas pessoas, elas sabiam a quem elas estavam pedindo ajuda. Eram pessoas que estavam orando, clamando para Deus enviar aqueles que poderiam socorrê-los. E eu vejo nesse segundo quadro esses homens na prisão. De repente, você entrou aqui e já serviu o Senhor, mas as lutas, as adversidades, as afrontas do maligno te pararam, calaram o seu louvor, a sua adoração, e você está estagnado nessa prisão que o inimigo te colocou para tentar te abater, te matar e te destruir.
Mas nessa noite Deus mandou aqui para te dizer, nem que eu fique aqui a noite toda falando de Deus, nem que os ministros de louvor subam aqui e tenham que louvar até perder a voz, nem que os ministros subam aqui e tenham que interceder pela sua vida até nós virarmos a noite. Você vai sair daqui louvando e adorando ao Senhor. Você vai voltar para o caminho onde o Senhor te colocou. Você não vai permanecer nessa prisão. Você não vai permanecer nesse lugar de morte que o inimigo te lançou. Deus ouviu as suas orações. Deus mandou aqui o povo dele para te trazer de volta à vida, meu irmão. Você vai louvar de novo. Você vai ministrar a palavra de novo. Você vai ser canal na vida de muitas pessoas. Você vai ser um canal de bênção novamente. Porque Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu daqueles homens naquela prisão. Deus mandou 2, cheios do Espírito, para ir lá e mostrar para eles que eu ainda estou no controle. Deus mandou 2 homens cheios de poder e autoridade no meio daquele cárcere, daquela lama, para mostrar para aqueles que estão lá que Deus ainda é o Deus que opera. O poder e a autoridade estão na mão dele. O inimigo tentou dizer para pessoas aqui que é ele quem manda, que elas não vão conseguir, mas Deus veio aqui nessa noite para dizer que é Ele quem está no controle, é Ele quem está no poder. O inimigo tem um controle, sim, desse mundo caído, mas de você que está na presença de Deus, o maligno não toca. Aleluia. Agora eu quero chegar ao terceiro e último quadro, irmãos. Nós falamos dos homens cheios de poder e de autoridade. Falamos naqueles que no momento da caminhada desfaleceram. E agora o texto continua dizendo que enquanto Paulo e Silas oravam, entoavam louvores, veio um terremoto tão violento que os alicerces da prisão se abalaram. E todas as portas de cárceres e correntes caíram por terra. Eu fico imaginando o seguinte: Paulo e Silas estavam louvando e adorando. E eu creio que eles estavam pedindo ao Senhor para o Senhor entrar com providência. Porque quando vem uma luta, irmãos, uma adversidade, nós oramos ao Senhor e pedimos: Senhor, venha com providência. Só que aqueles que estavam ouvindo, o texto não diz que eles estavam orando e clamando, mas a oração de Paulo e Silas fez com que o Senhor também olhasse para aqueles irmãos. Às vezes você está orando por pessoas que não oram, às vezes você está buscando por pessoas que não buscam. Fique tranquilo, é através da sua vida que o Senhor vai alcançar essas pessoas. É através da sua oração por aquele parente, aquele familiar, aquele marido, aquela esposa, aquele filho. É através da sua oração que Deus vai agir. É através da sua oração que Deus vai abalar as estruturas dessa pessoa. É através de você, irmãos, que Deus vai fazer o sobrenatural nessa terra. E aqui eu chego ao terceiro quadro. Havia um carcereiro. Então, quando o terremoto aconteceu, ele estava dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo e ele acordou, assustado. Então ele viu as portas abertas e ele imaginou: é o meu fim. Porque se você for pesquisar, se um carcereiro perdesse os presos, se eles fugissem, o carcereiro ele era torturado, humilhado e por fim morto. A pena daqueles que estavam presos recaía sobre ele. E o carcereiro, quando viu as portas das celas abertas, ele se desesperou e pegou uma espada. E ele disse: eu vou me matar. Eu prefiro morrer aqui do que sofrer tudo que está para me sofrer. Só que de dentro lá, daquele poço fundo, fédido, escuro, vem uma voz e diz: não faça isso. Estamos todos aqui. E esse carcereiro, ele pede a luz para ver, porque era muito escuro.
E eles veem que todos estão lá. Paulo e Silas estavam lá. Os que estavam ouvindo a mensagem, mas não louvavam e glorificavam, permaneciam lá. E eu lendo esse texto, eu falei, Senhor, por que eles não saíram? Paulo e Silas permaneceram, tudo bem, mas e os outros? Os outros não fugiram? Por quê? Irmãos, Paulo e Silas, eles trouxeram aqueles homens que estavam presos, algo que eu acho que eles haviam esquecido. A palavra de Deus diz que se o Senhor te libertar, verdadeiramente você é livre. Então, quando as celas se abriram, aqueles homens, eles entenderam que mesmo estando numa prisão humana, eles estavam livres espiritualmente. Porque o inimigo, ele pode até afligir o nosso corpo, mas a nossa alma, ela nunca pode ser aprisionada pelo diabo, por principados e potestades. Nós que aceitamos a Cristo, somos livres, e nada pode nos prender, mesmo que para o carcereiro olhando de fora, quem estava na cela é quem estava preso. Mas para Paulo e Silas, olhando de dentro, era o carcereiro quem estava preso. Paulo e Silas, eles sabiam que eles eram livres, e que nada poderia prender seu louvor, a sua adoração, a sua fé. Nada poderia tirá-los da presença de Deus. Os homens que estavam na cela e que não entoavam os louvores, só ouviam, eles também entenderam isso, porque eles não fugiram. Mas o carcereiro precisava entender. E quando ele chega, ele se assusta, e ele fala, eu fico imaginando, ninguém fugiu, mas por que ninguém fugiu? E aí Paulo e Silas vêm explicando a ele a palavra de Deus, porque ele pergunta, o que farei eu para ser salvo? O carcereiro entendeu que você pode estar na melhor fase aqui na terra, que você pode estar no melhor momento, você pode estar ganhando dinheiro, você pode estar no auge da sua beleza física, no auge da prosperidade, você pode estar com o melhor casamento, mas se você não tem a Cristo na sua vida, você não passa de um escravo do pecado. Se você não tem a Jesus na sua vida, você ainda está acorrentado ao pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós não tínhamos esperança. Nós estávamos condenados à morte eterna, ao sofrimento eterno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo e nos dá a possibilidade de sermos livres dessa condenação. Paulo e Silas já eram livres. Esses homens, a qual não louvavam, mas ouviram e permaneceram na cela, também se tornaram livres, mas o carcereiro ainda estava aprisionado. Por isso ele chega e pergunta, o que farei eu para ser salvo? E Paulo começa a dizer a ele, você precisa aceitar a Cristo, você precisa aceitar ao Senhor. E o texto diz que o carcereiro e o de sua casa foram salvos. 3 quadros, irmãos, eu apresentei aqui. 3 cenários. E quando eu li esse texto, eu vi a grandeza do poder, do amor, da misericórdia do nosso Deus. Deus enviou os servos dele para aquele lugar, para manifestar o poder dele, num lugar onde só havia morte, num lugar onde só havia sofrimento e dor. Se você está passando por um momento de adversidade, de luta, e você fala, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Fique tranquilo, foi Deus quem te colocou lá. Tem gente precisando ouvir a palavra que está na sua boca, irmão. Tem gente precisando ouvir o seu testemunho. Tem gente ansiando pelo Deus a qual você serve. Só que nós às vezes estamos acostumados a falar de Deus aqui. Só que Deus quer que a gente fale dele lá, no meio do mundo caído, sujo, pecaminoso. Mas não é de qualquer jeito que nós vamos chegar lá. É revestidos pelo Espírito de Deus. Nós viemos aqui nos abastecer da palavra. Nós viemos aqui
aprender mais de Deus, sermos cheios do seu Espírito, para fazermos a diferença lá fora, como Paulo e Silas fizeram. Pode ser que quando você sair daqui, e Deus te mandar nas nações de repente, você caia numa nação bem complicada, numa nação onde vão te prender, vão te açoitar. Mas se você estiver convicto, como Paulo e Silas, de que é Deus quem determina o caminho do crente, que é Deus quem te direciona, que é o Espírito Santo que te conduz, você vai estar em paz. Você vai louvar e adorar a Deus independente da circunstância. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Fazermos a diferença em nossa geração, mesmo que isso nos custe tudo. Mesmo que isso nos custe a saúde, a integridade física, a paz que o mundo tem, mas saiba que o seu galardão está guardado com Cristo. O seu galardão já está preparado. É melhor viver uma vida aqui sofrida, mas passar uma eternidade em abundância no céu com Cristo. Essa vida, irmãos, é passageira. Essa vida se acaba rápido demais. Ontem eu tinha 10. Ontem de manhã eu tinha 20. E esse ano eu vou fazer 33. Daqui a pouco eu estou com 40, 50, 60. Daqui a pouco eu estou debaixo de 7 palmos. E tudo que eu vou juntar aqui na terra, o que vai me servir? Tudo que eu fizer para me trazer fama, o que vai me servir? Depois que eu morrer, não dá uma semana, ninguém lembra mais de mim. Ninguém vai lembrar mais do que você fez, vai vir outros que faz melhor. Mas o que você fizer para Cristo vai ficar marcado eternamente. O que você fizer para Deus, o tempo não vai apagar, a morte não vai apagar, porque é o Senhor quem está escrevendo, com a própria mão dEle, no livro da vida, os seus atos, os seus feitos, tudo que você fez para a glória dEle é eterna. Paulo podia ser um doutor, ele era um doutor, fariseu, judeu de nascença, ele tinha tudo para ser o top, rabino top da sua época. E eu acho interessante ele dizendo numa das cartas dele, tudo era esterco. Olha o nível de entendimento dele, ele entendeu que ele poderia ser o maior dos judeus, ele poderia ser o melhor de todos os mestres. Tudo não passava de esterco. Se Paulo não tivesse aceitado a Cristo, eu e você nem conheceríamos Paulo, não saberíamos nem quem ele é. Mas ele entendeu que as obras que ficam gravadas na eternidade são aquelas que você faz para a glória de Deus. Então deixe-se usar, irmão. Deixe-se gastar pelo Espírito Santo. Se Deus te deu saúde, é para te usar. Se Ele te deu dinheiro, é para você investir na obra dEle. Se Ele botou uma palavra de eloquência na sua boca, é para você pregar as boas novas dEle. Se Deus te deu um dom, é para você usar para a glória dEle. Porque naquele grande dia, prestaremos conta de nossos atos. Digamos que Jesus vai estar com um caderninho na mão anotado, e vai perguntar para você, o que eu fiz com o dom que eu te dei? O que você fez com esse dom? E você falando, Senhor, eu ganhei uma casa, um carro, eu tinha milhões de seguidores no TikTok, no Instagram. Jesus, tá, mas o que você fez para a minha glória? Porque o dom não é seu e não é meu, o dom é dEle. É Ele quem nos capacita. O sopro de vida que há dentro de mim e você veio dEle, e vai voltar para Ele. E se você quiser receber de volta, meu irmão, esteja no caminho do Senhor. Gaste a sua vida na presença de Deus. Faça como Paulo e Silas, não importa a situação. Seja um canal de bênção. Transforme vidas. Manifeste o poder de Deus. Seja da forma que for, mas faça a diferença, irmãos. Faça a diferença nessa geração. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer através de você. Deixa Ele te mandar onde Ele quiser te mandar. Só vai, meu irmão. Só vai. Sirva ao seu Deus. Eu tenho certeza que não vai ser em vão.
Naquele grande dia, pessoas vão estar lá, e você não vai nem saber, e alguém vai bater no seu ombro e vai falar: irmão, irmã, aquela palavra que você me deu lá, é por causa dela que eu estou aqui. É por causa daquela palavra que abriu meu coração e entrou, e eu vim para a presença de Deus. Não há nada mais precioso do que isso, irmão. Você vê vidas que estão no céu através do poder de Deus que foi manifesto na sua vida. Esse é o maior prêmio. É para isso que Deus nos deu essa vida. Só que o mundo tenta tirar esse foco. O inimigo tenta tirar a gente do foco. Mas eu dou graças a Deus que sempre envia pessoas para nos colocar de volta no prumo, no eixo, alinhado com o céu, para nos falar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos ouvir. E eu tenho certeza que nessa noite foi o Espírito Santo que falou mais uma vez, irmãos. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai usar muito você. Eu creio que eu vou parar em casa e vou assistir vídeos de ministrações de irmãos e irmãs que estão aqui. Eu vou ouvir canções de irmãos e irmãs que estão aqui. Eu vou ler livros de irmãos e irmãs que estão aqui. Eu creio que você vai ser um canal de Deus nessa terra. Eu creio que você vai ser um instrumento poderoso nessa geração. Eu vou ouvir muito o seu nome, irmão. Eu vou ouvir muito o seu nome sendo ecoado nessa terra, como um homem, como uma mulher que Deus usa, no profundo, poderosamente para a glória dEle. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.